Queridos amigos, queridas amigas, bom dia para todos. Que o nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos abençoe e nos proteja neste domingo maravilhoso. Hoje de manhã, eu mandei uma mensagem para todos vocês, para todas as pessoas do nosso grupo, que nós estamos em 187 pessoas que colaboram, não é, com o grupo de orações das 18 horas. Eu mandei uma mensagem, a mensagem diz assim: uma das leis mais perfeitas e sagradas que Deus nos concedeu através do seu infinito amor é a convivência familiar. Principalmente os relacionamentos difíceis. A doutrina dos Espíritos nos diz que o acaso não existe. Não existe, portanto, encontro casual. Muito bem. Nos diz também que fomos nós, através do nosso livre-arbítrio, do nosso querer, de nossa necessidade, que pedimos e rogamos a Deus Todo-Poderoso, não é? Que nos concedesse a oportunidade, né, de reencontrar as pessoas para que se resolvesse os casos mal resolvidos em vidas pretéritas, como eu coloquei aqui. Nos diz também que fomos nós, através do nosso livre-arbítrio e do nosso querer, de nossa necessidade, que pedimos e rogamos com lágrimas nos olhos ao nosso Criador Deus, que nos colocasse junto aos parentes problemáticos, de relacionamentos difíceis, com convivências difíceis. Fomos nós que pedimos, não foi Deus que criou o mal. Deus sempre autoriza, nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, reaprender. Não é? Porque é importante salientar que todos nós aqui na Terra, nós somos alunos repetentes. Todos nós, sem exceção, somos alunos repetentes. Todos, sem exceção. 8 bilhões de espíritos encarnados, todos nós, sem exceção, somos espíritos alunos repetentes. Nós fomos reprovados numa infinidade de matérias, dentre as quais eu posso citar algumas. Impaciência, a gente julga, a gente tem preconceito, o egoísmo, o ciúme, a ambição, o apego às coisas materiais e, principalmente, tiramos nota 0 no quesito relacionamento. Então, se eu for ficar falando aqui em quantas matérias nós fomos reprovados, eu vou ter que encher um caderno assim, de tantos itens em que nós fomos reprovados. Então, Deus, Ele nos concede uma nova oportunidade na condição de aluno repetente, de ao chegar aqui, recapitular as matérias que a gente foi reprovado. Então, se eu sou uma pessoa intolerante, impaciente, pavio curto, então Deus vai colocar na minha vida uma pessoa para nos cutucar, pegar justamente na nossa ferida, para que através desse exercício eu possa aprender o exercício, através do exercício da complacência, da transigência, da paciência e do amor. É assim que a gente progride. É exatamente como ocorre com a criança na escola. Como é que a professora trabalha para o progresso do aluno? Ela passa problema para ele resolver. E ninguém pode resolver o problema por ele, nem pai, nem mãe, nem Deus. Ele próprio, através dos seus esforços, é que vai ter que aprender a solucionar os problemas. O seu progresso intelecto-moral vai depender dos esforços que ele fizer para aprender uma dificuldade que está em si. A dificuldade está no aluno e não na matéria que a professora passou para ele. Então, as nossas dificuldades aqui na Terra não está na pessoa difícil, no parente difícil que Deus colocou em minha vida. A dificuldade está em eu não saber lidar com o diferente e a diferença. Está faltando o exercício da alteridade, através da empatia, da compreensão e do entendimento.
É isso que está faltando. Então o problema nunca está com o parente difícil, o problema está comigo, por não saber lidar com o diferente e a diferença. Mas a gente joga a culpa no parente difícil, né? No companheiro de trabalho difícil, que é invejoso, ou mesmo na religião acontece muito isso. Na religião é onde se encontram as pessoas mais problemáticas, as mais carentes e as que são mais ricas em neuroses. É nas religiões. Não deveria ser, mas é lá. Porque ninguém é perfeito aqui na Terra. Nem o pastor, nem o padre, nem o Papa. O Papa há pouco tempo não deu um tapa na mão da moça para provar que ele também é igual a qualquer um de nós. Infalibilidade, isso aí, ó. Me engana que eu gosto. Então, todos nós, se estamos na Terra, já ficou evidenciado claramente que todos nós temos algo, muita coisa para aprender para a nossa transformação moral. A própria Bíblia nos diz que todos nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar o trabalho de nossa transformação moral. Na Bíblia está escrito assim: estamos aqui para transformar a mulher velha numa mulher nova, o homem velho num homem novo. O que é isso aí? É transformação moral. Todos nós estamos aqui, não é, na Terra especificamente para isso, na condição de aluno repetido. E a mensagem que foi hoje foi essa aí, não é? E que nos diz, ele fala aqui, nos diz também que fomos nós, através do nosso livre-arbítrio, de nosso querer, de nossa necessidade, que pedimos e rogamos com lágrimas nos olhos ao nosso Criador Deus, nos colocasse junto aos parentes problemáticos e relacionamentos com convivências difíceis. Deus apenas autorizou, não foi Deus que manda castigo para ninguém, ele só autorizou, porque ele viu que precisava nos dar uma oportunidade. Então Deus autorizou que a gente convivesse com as pessoas que a gente tem dificuldade de perdoar, de ser complacente e transigente. Porque se ele colocasse na nossa vida só as pessoas que nos faz tudo que a gente quer, que não nos aborrece, que só nos elogia, como é que a gente vai crescer? Como é que eu vou educar a minha personalidade? Como é que eu vou evangelizar, não é? Civilizar, cristianizar a minha personalidade? É só através do contato de vez, porque nós somos alunos repetentes. Essa que é a grande verdade. Então ele fala que Deus autorizou, porque sua lei é perfeita, sua lei é justiça perfeita. Entendendo que todos os desafetos, todos os desacertos, todo o ódio, toda mágoa, todo casos mal resolvidos, quando a gente fala aqui todo caso mal resolvido, significa mais ou menos assim na prática, saindo da teoria para a prática. Nós estamos no trânsito e uma pessoa dá uma fechada na gente e ainda xinga, faz um gesto obsceno para a gente, isso acontece muito no trânsito. Se nós transmitir para ele um pensamento, não precisa nem ir atrás para brigar, mas só um pensamento não muito bom para aquele motorista que incompreensivelmente nos tratou assim, esse pensamento, as suas vibrações são vibrações impuras, transformadas numa energia patológica, numa energia mórbida. Não tem jeito, pessoal. Pode demorar séculos. Um dia, nós, obrigatoriamente, impulsionado pela lei de ação e reação, por uma lei que nos impulsiona obrigatoriamente para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual, essa lei está dentro de cada um de nós, né, que nos impulsiona para a nossa perfeição, quer queiramos ou não, até atingir o estágio de fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Nós somos impulsionados por essa lei, e essa é a única lei que contraria o livre-arbítrio que Deus nos deu. Toda regra tem uma exceção, e essa é uma delas. Todos nós, quer queiramos ou não, somos obrigados a evoluir, a tal ponto em que chegaremos a fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Então, essa pessoa do trânsito, eu emiti para ela uma energia impura. Essa energia foi até ele. Ele recebeu, porque nós estamos em contato através das vibrações energéticas. E essa energia voltou para mim, ela ficou impregnada, inserida no meu perispírito. Então não adianta, já que eu sou impulsionado para o progresso, para a minha perfeição, eu vou ter que me aparar essa aresta.
Eu vou ter que expurgar essa energia mórbida que surgiu do meu pensamento impuro em relação ao irmão que me fechou no trânsito. Aí o que vai acontecer? Deus vai, não é, me proporcionar nessa existência ou na outra ou em outras a oportunidade de me reencontrar com essa pessoa. Ou no trânsito novamente, ou numa sala de aula, ou num ambiente de trabalho, eu vou encontrar com essa pessoa. E é por isso que muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa na rua, ou em qualquer ambiente, às vezes a gente olha para uma pessoa e não vai com a cara dela. É por causa disso. É exatamente por causa disso. É um reencontro. É um reencontro de desafetos. Então Jesus falou, reconcilia-te com teu próximo enquanto estás com ele a caminho, porque senão o que vai acontecer? Se eu me aborreci com a pessoa que me fechou, mas eu não reconsiderei, eu não mandei energias pedindo perdão para essa pessoa, que inicialmente eu pensei mal dela, aí vai ficar essa pendência dentro do meu perispírito. E aí eu vou ter que me reencontrar com essa pessoa no plano espiritual. E aí vai ficar difícil a minha vida, lá no plano espiritual. Né? Aí o que vai acontecer? Eu vou pedir a Deus, com lágrima nos olhos, que me dê uma nova oportunidade de me reencontrar com essa pessoa, para haver uma reconciliação, para que eu tenha a oportunidade de reparar os meus pensamentos impuros, de não aprender ainda a perdoar. Né? Não entender que se a pessoa me fechou e me xingou, não é, com acenos obscenos, é porque essa pessoa, através dessa própria atitude, já demonstrou por esse fato o quanto essa pessoa está enferma. E eu não posso, se eu me amo, eu não posso me permitir, não é, me desequilibrar também, porque senão vai morrer os dois abraçados. Essa que é a grande verdade. A própria psicologia moderna ratifica tudo isso que nós estamos repetindo aqui. Nós estamos só repetindo o que a doutrina nos fala. Então, na mensagem de hoje de manhã que eu mandei para você, está escrito lá, Deus autorizou, porque sua lei ela é perfeita. Sua lei é justiça também perfeita. Não é? Entendendo que todos os desafetos, todos os desacertos, do trânsito aí é um desacerto. Todo ódio, ou então toda mágoa, todos os casos mal resolvidos, do trânsito também é um deles, né? Enfim, qualquer empatia, antipatia, por menor que seja, com o meu próximo, que é o caso do trânsito mesmo, de grau, né, independentemente de grau de parentesco, terá obrigatoriamente de se reconciliar. Não tem jeito, nós somos obrigados, impulsionados pela lei do progresso, se reconciliar. Mesmo esses casos que a gente considera insignificante, de um gesto ou um pensamento no trânsito, vai ter que se reconciliar, quer queira, quer não. Quer queira, quer não. Aí está escrito aqui, e quem nos obriga é a nossa própria consciência, não é Deus, é a nossa consciência. Quem não quer estar em paz com sua consciência? Quem quer guerra com a consciência? Ninguém. Então a gente vai ter, para viver em paz com a própria consciência, pedir a Deus que nos dê uma oportunidade de reparar, de expurgar a energia mórbida que está inserida no nosso perispírito, que foi criada pela minha intemperança, pela minha impaciência, pela minha intolerância, pelos meus preconceitos, por não aceitar o Filho de Deus, que através de sua perfeição colocou diante de mim para que eu pudesse progredir, evoluir. Colocou o obstáculo na condição de aluno repetente, ele colocou uma prova, um obstáculo para que eu pudesse superar. Então, nós devemos entender que o problema não está com o outro, está comigo, por não saber lidar com a diferença e o diferente. Portanto, foi colocado aqui, não temos como escapar. Temos de caminhar em busca de nossa felicidade. Tem escapatória. Quer queiramos ou não, a gente tem que ir em busca da felicidade. Só que para ir em busca da felicidade, eu olho para trás e vejo que tem nódoa, tem mancha. Eu me indispus com alguém, ou eu então não soube perdoar aquela pessoa, entender aquela pessoa. Aí não tem jeito. Muito bem. Portanto, não temos que salvar.
E só conseguiremos quando apararmos todas as arestas, né? Nos diz que aquele que mais tentou, quem mais lutou, é exatamente num relacionamento difícil. Num relacionamento difícil, existe atenuante, mas a atenuante é para aquele que mais lutou com todas as suas forças para manter a paz, para manter o equilíbrio. Deus dá atenuante para essa pessoa. Né? Muito bem. Nos diz que aquele que mais tentou, que mais lutou, se esforçou para viver feliz com um parente difícil, será agraciado pela lei de Deus, ou seja, tem atenuante. E não adianta a fuga, porque tem pessoas que fogem, né? Tem pessoas que abandonam o emprego porque não está suportando mais viver naquele ambiente onde as pessoas têm inveja da pessoa, onde a pessoa é perseguida e foge. Né? Não espera que a coisa aconteça na sua vida pela vontade de Deus. E como é que a gente sabe que as coisas que acontecem em nossas vidas foi pela vontade de Deus? Quando as coisas acontecem em nossas vidas naturalmente. Eis aí como é que se interpreta a vontade de Deus. Não é? E não através de uma fuga, que muitas vezes acontece através de um suicídio, muitas vezes acontece através de um feminicídio. Às vezes a gente pede dispensa do serviço e demora para arrumar um emprego. Não esperou a vontade de Deus, se impacientou e fugiu, não é? De um relacionamento que Deus permitiu. Deus autorizou. Ouçam bem o que eu estou falando, não é Deus que manda, não, ele só autorizou. Nós é que pedimos a Deus que nos coloque diante das dificuldades que eu tenho comigo mesmo, não é o outro que me incomoda. Eu tenho dificuldade comigo mesmo por não aprender a lidar. Já pensou se Jesus não tivesse esse discernimento? Já pensou se Chico Xavier não tivesse tido esse discernimento com tanta perseguição que o Chico sofreu? Quanta perseguição implacável, principalmente as maiores dificuldades que ele encontrou foi através dos intelectuais da doutrina, do elitismo da doutrina, de sua própria religião. Seus maiores detratores e perseguidores foi justamente esse pessoal elitista da nossa doutrina, do movimento espírita. Do movimento espírita, é bom deixar isso bem claro. Muito bem. Aí ele fala aqui, viver para indivíduo será graças. E não adianta fuga. A fuga só faz piorar ou atrasar a nossa felicidade. Adianta fugir, se matar. Adianta se revoltar. Ele fala, Deus sempre nos dará novas oportunidades através das reencarnações. Olha como a lei de Deus ela é perfeita. A lei de Deus é perfeita, sempre vai nos dar oportunidade. Não adianta fugir. Não adianta, sabe, se afastar. Não adianta. Só vai estar adiando o problema. Né? Deus dará nova oportunidade através das reencarnações, num reencontro um pouco mais difícil com um relacionamento indesejado. Então, se a gente foge de um relacionamento difícil, o que vai acontecer? Na próxima reencarnação, a gente vai ter que voltar com aquela mesma pessoa, ou então naquele mesmo ambiente, que tem pessoas também que é revoltado com o Brasil. Não é só de relacionamento, não. Tem pessoas que é revoltado com o Brasil. Vive no Brasil revoltado, não vê uma oportunidade de ir morar na Europa. Tá vendo como são as coisas? Aí é que tá. Então isso, o que é isso aí? Uma fuga. Uma fuga. Né? Jesus nasceu numa manjedoura, nunca reclamou. Nunca reclamou. Aí é que tá. Então vamos esperar a vontade de Deus acontecendo em nossas vidas de forma natural. Não é? Aí ele fala, Deus nos dará novas oportunidades de reencarnar. Num reencontro, um pouco mais, daí o que vai acontecer? A gente vai retornar naquela convivência, né, numa situação um pouco mais difícil. Portanto, só nos resta orar e ter mais paciência com as convivências difíceis. Pois é. Muito bem. Para ratificar, através do livro Coragem, que você conhece muito bem esse livro, né? Coragem, do Chico Xavier. Aqui diz assim,
Apaga, prestem muita atenção nessa palavra que está aqui na página 74 do livro Coragem. Presta atenção, pessoal. Olha o que ele fala aqui. Aqui ele está falando para todas as pessoas que é revoltada, inconformada, não é só com os relacionamentos, não. Tem pessoas que é revoltado com sua própria condição física. Tem pessoas que está impossibilitado de vir porque o seu próprio corpo físico, através de uma patologia física, impede, a pessoa é revoltada. A pessoa é revoltada. Tem pessoas que é revoltado, como eu acabei de falar, por ter que estar vivendo no Brasil e queria morar num país de primeiro mundo. Tem pessoas que é revoltado com a cidade que nasceu. Tem pessoas que é revoltado porque vive no campo. Tem outros que é revoltado porque vive na grande metrópole e quer ir morar no campo. E o que mais existe é revolta contra a situação em que se encontra. E que é essa situação em que a pessoa se encontra não está acontecendo por acaso. Deus está permitindo, porque não existe vítima, o que existe é progresso. O próprio Chico Xavier fala, tudo está certo. Olha o que o Chico fala, isso é muito profundo. Tudo está certo, ou seja, não tem nada errado. Se houvesse alguma coisa errada em nossas vidas, ou no sistema, ou no ambiente em que a gente vive, então Deus errou, falhou. E Deus não erra nem falha. Nada acontece por acaso. O acaso não existe. Então prestem atenção na página 74 do livro Coragem, que fala, apaga. Então, isso aqui é uma mensagem para mim e para todas as pessoas que estão inconformadas com sua situação atual, seja ela qual for, a condição física, o aspecto físico, o país que vive, os parentes que convivem, o ambiente de trabalho, a sua profissão, enfim, o nosso meio. Aí ele dá o seguinte recado, Emmanuel, deixe-me ver se é Emmanuel, exatamente. Emmanuel fala, apaga a fogueira da tua impulsividade, que nos impele aos atos impensados, ou a queixa descabida. Atos impensados e queixa descabida. Não é para reclamar. E avancemos para diante, arrimados à tolerância, caminhar para frente, estruturado na tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela retornaremos amanhã com maiores dificuldades para as necessárias recapitulações. Adianta fugir? Adianta o feminicídio? Adianta a separação conjugal? Se ela, quando eu falo separação conjugal, estou falando daquela união conjugal que consta, que faz parte do seu planejamento encarnatório. Porque existe a maior parte das uniões conjugal aí, Deus não teve participação. Não estou falando dessas, eu estou falando, me referindo aqui àquela união conjugal que faz parte do planejamento encarnatório do casal, do filho com os pais. Então, olha o que ele está falando aqui. Adianta a fuga? Está vendo? Se hoje não conseguimos realizar a tarefa, então se hoje nós não estamos conseguindo realizar a tarefa que Deus nos concedeu desse relacionamento, ele fala, a ela retornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Isso aqui não tem jeito, pessoal. Não adianta querer fugir, não adianta querer se separar, não adianta querer se inconformar, se blasfemar, espernear. Quer queiramos ou não, somos obrigados a conviver com a adversidade, quer queiramos ou não. Claro que nós temos nosso livre-arbítrio, quem manda em mim sou eu, quem administra minha vida sou eu. Se eu quiser renunciar, eu posso renunciar, pode. Se eu quiser me matar, eu também posso. A semeadura é livre, não é? Mas e a colheita? Temos que entender efetivamente que nós temos um juiz implacável
que nos persegue noite e dia implacavelmente. Esse juiz é a nossa própria consciência. Quem consegue escapar da consciência? E a nossa consciência não vai nos deixar em paz. Enquanto nós não resolvemos, através da coragem, da determinação, do arrojo, da insistência, persistência e não desistência em querer se melhorar, em querer transformar o homem velho num homem novo, que é conviver com a diferença e o diferente, até aprender a amar e perdoar. Essa é que é a verdade. A nossa felicidade depende da realização desse trabalho, quer queiramos ou não. Essa é que é a verdade. Olha o que Emmanuel falou, ele continua. Emmanuel fala, não vale a fuga. Adianta fugir, ó. Não vale a fuga, que complica os problemas, ao invés de simplificá-los. Não sou eu que estou falando, estou só transmitindo o que Emmanuel fala. Toda vez que a gente dá palestra sobre isso, as pessoas acham ruim. O Antônio fala, eu não falo nada, né? Todos nós somos pombo-correio, Papa, todo mundo é pombo-correio, ninguém tem o direito de fazer juízo de valor, nem de falar absolutamente nada. Porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos culpa no cartório, e todos nós na face da terra estamos nivelados, igual. Mas nivelado não é por cima, nem pelo meio, é por baixo. Essa que é a grande verdade. Temos que entender isso. Repetindo o que Emmanuel fala, não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Olha o que ele fala que é extraordinário. Aceitemos o combate em nós mesmos. Olha aqui eu paro para fazer uma reflexão. Então, quando a gente está diante de uma dificuldade, de um problema, de um obstáculo, quando a gente está sofrendo diante de um relacionamento difícil, nós não podemos lutar para vencer o outro, querer que o outro mude. O problema não está com o outro, está conosco. Por isso é o que Emmanuel está falando. Aceitemos resignadamente o combate em nós mesmos. Nós temos que combater nós, não é o outro. E não adianta fugir. Aceitemos o combate em nós mesmos. Reconhecendo, ele continua, que a disciplina antecede a espontaneidade. Pessoal, nós temos que nos curvarmos diante da verdade que nos é transmitida por Emmanuel. Não adianta querer bater de frente. Não adianta querer bater de frente. Né? E Emmanuel continua nos dizendo, não há purificação sem burilamento, ou seja, sem trabalho. Como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. Então não existe metal que não haja necessidade de passar pelo fogo para ser transformado, modelado. Nós somos pérolas preciosas que precisa ser modelada, que precisa adquirir brilho, ratificando o que Jesus falou, faça-se luz, brilhe a tua luz. Como é que a gente vai brilhar a nossa luz? Fugindo das dificuldades. Agora vem a parte final que Emmanuel fala. Eu peguei só a parte final. Peço a todos vocês que esse aqui é um dos ensinamentos que há mais de 40 anos é o que eu mais gosto desse livro, é essa parte aqui. Vão lá na página 75 do livro Coragem. Olha para finalizar o que Emmanuel fala. A educação é obra de sacrifício, pessoal. A educação é obra de sacrifício. Será que a gente não vai querer se sacrificar, não? Será que a nossa vida é um mar de rosa? Nós estamos aqui nessa terra para sacrificar, não é? Através dos nossos esforços, para o trabalho de nossa personalidade. Porque nós não somos flor que se cheire, essa é a grande verdade. Isso dá trabalho, né? Nós temos que ficar focado em nós, e não é nos outros que nos incomodam, é nós. A gente veio aqui para administrar nossa vida, nossa personalidade. O maior problema está em nós. Estamos aqui especificamente para educar, civilizar, evangelizar, cristianizar nossa personalidade. E as pessoas de Pisces que estão em nossas vidas, que foram colocadas em nossas vidas com a autorização de Deus, elas estão nos ajudando
A própria doutrina, em outra situação, ela fala assim, não existe obsessor, o que existe é o professor. Como é que nós iríamos progredir convivendo aqui na Terra? Como é que a gente ia evoluir e educar a nossa personalidade convivendo só com o nosso anjo de guarda que faz tudo que a gente quer? Não, tem que ter o obsessor. É ele que nos corrige, é ele que impede que a gente, através do nos causando um sofrimento, que a gente prefere seguir pela dor, que nos obriga a procurar Deus, a procurar Jesus, a procurar orar, a procurar perdoar, a procurar estudar, a procurar evoluir. É assim que funciona. E o parente difícil é o nosso obsessor, que é tão carente quanto nós. Quando é que a gente vai entender isso? Tão carente quanto nós. Todo o mal que as pessoas difíceis fazem com a gente, através de sua ignorância, essa ignorância que as pessoas fazem conosco, isto é um pedido de socorro. Essa é a única forma que ela conhece de pedir socorro, é através da agressividade, do xingamento. É assim. Quando é que nós vamos entender isso? Mas, enfim, para terminar, Emmanuel nos diz, a educação, minha e sua, é obra de sacrifício, no espaço e no tempo. E atendendo a divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente do outro sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Isso é muito profundo, pessoal. Não é à toa que há 45 anos, quando eu li isso aqui, não é? Eu mais amei na minha vida, porque eu nunca vi uma verdade tão fantástica quanto essa. Eu vou repetir, pessoal. Eu vou repetir. Ó. E atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente do outro, pessoal, né? Sem finalidade de serviço. Então, quando Deus coloca um na frente do outro, Deus jamais faz isso sem que haja naquele relacionamento um aprendizado para ambos. Sem finalidade de serviço e reajustamento. Olha só, o principal reajustamento, ou seja, resolver os casos mal resolvidos, que aconteceu numa fechada no trânsito, como eu falei no começo, uma simples fechada no trânsito. Deus faz com que a gente se reencontre para se reajustar. Aprendermos a ser complacente, transigente, paciente, a perdoar, a deixar para lá, a não ligar. Não é? Uns à frente do outro sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amém. Aí ele fala, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Tá vendo aí, pessoal? Que fantástico que Emmanuel fala. Emmanuel é algo assim, olha, Emmanuel é algo assim que me emociona. Eu nunca vi na face da terra tanta sabedoria. Aquele que é focado em Emmanuel, não precisa frequentar mais religião nenhuma. Muito bem. Eu vou terminar por aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar. Mas a gente continua amanhã. Então, pessoal, fica aí para a nossa reflexão nesse domingo maravilhoso. É importante que a gente aprenda, porque todo ser humano nessa terra passa por problema de relacionamento. Cada ser humano tem um pouco de insatisfação, um pouco de frustração. Todo ser humano tem. Por quê? Porque aqui é um local onde está reunido, numa sociedade, os imperfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Não. Cada um tem sua neurose. O próprio Freud falou isso. Todos os seres humanos da face da Terra, ele generalizou, são neuróticos. A única diferença é que uns são mais, outros menos. Mas tá vendo só como são as coisas? Tá vendo só como são as coisas? Então, cada um de nós temos muito que trabalhar para transformar a nossa personalidade. Todos nós estamos aqui na Terra especificamente para esse trabalho, até conseguirmos a nossa sublimação de sentimentos, até nos equipararmos
a pureza de uma criança. Alguém na Terra tem a pureza de uma criança? Não. Então, esse é o nosso trabalho. Não adianta fugir. Não adianta querer fugir do Brasil se a pessoa se sente infeliz por estar aqui. Às vezes eu conheço muitos amigos que saíram daqui, foi fazer estágio na Alemanha. Ao usufruir de todos aqueles locais extraordinários, de todo aquele sistema, quando a pessoa chegou no Brasil, ficou revoltada com o Brasil. Começou a xingar o Brasil, querendo voltar para lá, querendo viver lá. Sendo que Deus colocou a pessoa para ficar aqui. Ainda não é o tempo de retornar para lá. E tem pessoas que é reformadas com o seu aspecto físico. Tem outros que é inconformado com a doença que tem. Tem outros que é inconformado com a sua situação financeira. Tem outros que é inconformado com o bairro que mora, com a cidade que mora. Cada pessoa não está nessa situação por acaso. O acaso não existe. Essa é a dificuldade que está em nós. Não está no ambiente. Não está fora, está dentro. Então fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus ilumine cada um de nós, como cada um dos nossos familiares. E um bom dia para todos.